Para mim, São Paulo era como se fosse o paulistano ir para Nova York. Eu falo, sabe, a primeira vez que eu fui na Paulistano morando em São Paulo, meu primeiro lugar que eu morei foi ali na Vila Mariana, até com uma relação com a religião, cara, foi um vínculo com a religião, foi um negócio fantástico para mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou no centro da América do Sul. E até hoje eu me sinto privilegiado por isso, com muita gratidão. E aí, de repente, me vê assim, respira. Eu respirei e a perna voltou. A perna direita tinha simplesmente sumido. É um negócio muito louco, que eu via a perna, mas não sentia absolutamente nada. Tá. Como era pós-pandemia, a gente tinha, né, aquele hábito, né, de consulta online. Sim. E eu liguei imediatamente, consulta online, e falei, o protocolo é você tem que ir pronto-socorro. Teve uma ocasião que eu nadava com uma pessoa, na mesma raia, no mesmo horário, e toda vez que eu nadava com essa pessoa, eu não conseguia nadar. Porque nadar, você tem que ter um ritmo de respiração. Uhum. Se você não tiver o ritmo de respiração, você não nada. E aí, eu ficava ansioso. Esse cara, não sei o quê, esse cara. Na piscina? Na piscina. Tá bom. Na raia. Uhum. Aí foi 1, 2, 3 vezes. Até que um dia... Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e esse é um episódio diferente. É o nosso 30º episódio. Sim, eu já sentei aqui 30 vezes nesse podcast, o TPSS, para receber um convidado que vai ajudar trazendo algum conhecimento, alguma história de vida, alguma habilidade que ele tenha para ajudar você aí também do Tarja Preta São Silvestre, seja qual for a área da tua vida. E para comemorar esses 30 episódios, eu quero te fazer um pedido. Se você estiver pelo YouTube, se inscreve no canal. Isso faz uma baita diferença, pessoal, para o canal ganhar mais relevância e esse conteúdo chegar para mais gente. Assim como se você estiver ouvindo pelo Spotify, segue o podcast, que também faz diferença. Mas vamos falar do nosso convidado. Ele é o filho do Alfredo e da Zucilde. Ele é irmão do Ivan e do Igor e é casado com a Evelyn. E também é pai do Vinícius, hoje com 22, e da Marcele com 37. Ele é mineiro de nascença, paulistano de coração e italiano de descendência. Ele é especialista em geração de tráfego pago, que tem a ver aí com anúncio, internet, rede social, inteligência artificial e emocional. Seja muito bem-vindo, Sérgio Morice. Obrigado aí, mano, por aceitar. Cara, que isso, prazer é todo meu. Você falou que é o 30º episódio. Sim. Não sei se nada é por acaso, mas eu faço aniversário em um dia 30. Olha que legal. De que mês? De outubro. Pô, então somos 2 de outubro. Opa. Já começamos bem, então, hein? Começamos bem, com certeza. Legal, cara. Seja muito bem-vindo. E, cara, para quem não te conhece da audiência, conta um pouquinho quem é o Sérgio em 2026. Estamos aqui nas primeiras semanas aí, janeiro, gravando esse episódio. Quem é o Sérgio de 2026? Você pode voltar um pouquinho lá no passado, vai. Cara, o Sérgio de 2026, você fez uma boa pergunta. O Sérgio de 2026 é o Sérgio que encerrou um ciclo em 2025. Tá bom. É um Sérgio que, digamos assim, ressignificou toda a história do Sérgio, que estava baseada em traumas, em mágoas do passado, e que definiu, assim, né, não sei se é um palavreado ou uma forma que as pessoas vão entender, que fez um novo contrato com o universo. Tá bom. Né? Um contrato que estava baseado justamente nessas mágoas, nesses traumas. Falou, cara, aquilo aconteceu, não sei se foi bom, se foi ruim, mas está tudo certo. Mas a partir de agora, é um novo Sérgio, que compreendeu tantas coisas, passou por um processo aí nos últimos 5, 6 anos, e que agora não dá mais para continuar nesse mesmo contrato. Boa. Eu preciso fazer um novo contrato. Boa. Um contrato do Sérgio de agora. Legal. Então, 2026, vamos dizer assim, é uma estreia. Boa, que bom. Uma estreia de um Sérgio diferente. Não é que é diferente, é o mesmo Sérgio, mas um Sérgio que está baseado na alegria, que está baseado na prosperidade, na abundância. E que deixou aquele outro Sérgio lá para trás, que valeu.
Esse Sérgio ele não está excluído. Te trouxe até aqui, né? Me trouxe até aqui, exatamente. Boa. Ele não está excluído. Legal. É que agora eu preciso fazer um novo contrato com o Universo. Afinal, minha assinatura está um pouco diferente. Cara, e uma pergunta para ti. Recentemente eu até soltei um vídeo no YouTube, que tá aí no canal também, galera, sobre criação de meta para o novo ano, beleza? Eu tenho lá um conceito que eu uso desde 2019, que eu venho aprimorando e tal. Se der, Fê, vamos deixar o link do vídeo aí também na descrição, de alguma forma aparecer aí na tela. Vamos, ó, será que a gente vai para esse nível em 2026? Do tipo, ó, o vídeo aqui nesse canto superior. Você é louco. E aí, cara, que eu percebo? Essa época do ano, dezembro, janeiro, é bem reflexiva, né? Tem essa energia de reflexão. Sim. E o que te faz pensar que esse novo contrato, até para a galera conseguir também diferenciar isso, sim, de que não é aquela euforia de final de ano, do tipo, pô, final de ano, tá todo mundo fazendo meta, vou fazer meta, tal. Ou tá todo mundo falando que é um novo ano, esquece o que passou, vou focar no próximo, entende? O que na tua experiência, conhecimento, e você que navega nessa pegada de inteligência emocional, você sente, sabe o sinal que, tipo, puta, não é só euforia de virada de ano, entendeu? Uhum. Posso puxar o fio? Vai embora. Essa é a ideia. Marcelo, eu vou te contar que eu não posso ser superficial. Sua pergunta, na verdade, para demonstrar que não é euforia, eu preciso contar uma história para você. Boa. Eu sou mineiro, como você disse. Eu vim para São Paulo em 1999, era janeiro de 99, e, portanto, eu estou aqui agora, exatamente se bobear, foi dia 10 de janeiro. Olha aí. Porque foi bem no início de janeiro, realmente não me recordo da data, mas foi logo. Nova estreia, né? Foi uma estreia em São Paulo e agora está sendo uma estreia aqui nesse podcast. Tem né? razão. Muito bom. 27 anos em São Paulo. São Paulo, para mim, para quem não entende, para quem mora em Belo Horizonte, pelo menos para mim, eu, Sérgio Mineiro, a gente vivia aquela coisa de ver as notícias de São Paulo. Assimilar a cultura do eixo Rio-São Paulo, melhor dizendo. Sim. Então, eu participo de uma religião japonesa, ela tem uma terra sagrada, que a gente denomina como sagrada lá e tem essa consideração de sagrada em Arujá. Então, eu comecei a frequentar Arujá, né? Tá bom. Que é interior de São Paulo e tal, papapá. E aí eu comecei a falar, gente, é possível morar um dia em São Paulo. Uhum. E isso aconteceu em 99. Então, quando eu vim para cá, para mim, São Paulo era como se fosse o paulistano ir para Nova York. Eu falo, sabe, a primeira vez que eu fui na Paulistano morando em São Paulo, meu primeiro lugar que eu morei foi ali na Vila Mariana, até com uma relação com a religião, cara, foi um vínculo com a religião, foi um negócio fantástico para mim. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou no centro da América do Sul. E até hoje eu me sinto privilegiado por isso, com muita gratidão. Para mim foi uma mudança de vida, né? E como você disse, raiz de Belo Horizonte, eu continuo amando minha cidade com todo... De que região você era lá? É de Belo Horizonte mesmo, chama... Bairro. Tá? Bairro Floresta, que é zona leste de Belo Horizonte. Legal. Muito próximo do centro. Clarissa, minha companheira, é ali de... Como é que é o viaduto lá? Da Floresta? Ou Santa Teresa? Santa Teresa, ela é de Santa Teresa, onde tem o Clube da Esquina, tinha o Clube da Esquina lá. Exatamente, né? exatamente. Então, o bairro Floresta é do lado do Santa Teresa. Eu já ouvi falar no Floresta também, não é estranho esse nome para mim. E a avenida que eu morava é uma reta que vai cair no viaduto Santa da Santa Teresa, né? Santa Teresa, você já perdeu o sotaque já. Já tá com o sotaque de São Paulo, né? Agora soltou um bocado aí. Boa. Continua. Coincidência. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Aí, cara, enfim, fiz minha trajetória profissional e tal, etc. Nesse meio tempo, encontrei uma paulistana, também conheci na religião, e nós nos casamos no dia 8 de junho de 2002. Por uma conjunção de fatores, a gente ia casar em São Paulo, mas por uma conjunção de fatores, a gente casou em Belo Horizonte. Foi muito legal e tal, etc. Voltamos para São Paulo. Tem até um detalhe que eu acho que eu não te falei, mas quando eu volto para São Paulo, eu trabalhei com fotografia. Quando eu venho de Belo Horizonte, eu estava trabalhando com fotografia. Tá bom. E eu tinha uma câmera, assim, fantástica.
né, era uma Nikon. Uma Nikon, um conjunto de câmera fantástico. Não sei por que cargas d'água. Eu vou para Belo Horizonte com essa câmera para o casamento. Quando eu volto, nós voltamos de ônibus de São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo. Tá. Eu coloco essa câmera na parte de cima do ônibus, no bagageiro dentro do ônibus. E eu sempre coloquei junto com a mala e tal, lá dentro e tal. Não sei, não me pergunte por quê. Cara, me roubaram essa câmera. Quando cheguei aqui em São Paulo, terminal Tietê, Evelyn, roubaram a câmera. Cara, aquilo para mim foi um impacto, que eu inclusive trabalhava com ela aqui, fazendo no trabalho que eu tinha, eu fazia um jornal interno de uma empresa grande, Tá. ele servia de integração para a equipe. E eu precisava da câmera. O que aconteceu? A Evelyn, né, muito entusiasmada e tal, não sei o quê, falou, não, vamos comprar uma câmera nova. Falei, você tá doido? A gente acabou de casar, cheio de dívida, você tá maluco? Não, não dá não. Não, vamos comprar uma câmera digital e vamos comprar um computador. Ah, não. Não, você tá maluco. Não, não dá não. Não, vamos fazer. Cara, a gente encontrou uma câmera, uma Nikon, e começamos a correr atrás. Naquela época, se nós estamos falando de 2002, não era o digital que é hoje. Né? Santa Efigênia, né? Cara, mas corremos e tal, encontramos um importador ali perto da Paulista, pá. Essa câmera custou, naquela época, o dólar praticamente ainda era quase um pouquinho, 1 a 1, né? 1 a 1, né? De dólar e real. Então, eu poderia dizer que a câmera custou $2.000 para um cara que estava acabando de casar. Pô, naquela época era dinheiro. Era dinheiro. E compramos ainda um computador, porque eu tinha que descarregar as imagens e tal, etc. E era empolgação ou você vai contar que deu certo no final? Então, o que aconteceu? Que conecta com a nossa pergunta. O que isso vai conectar com a pergunta, porque aquilo trouxe uma... como é que eu posso dizer? Aquilo foi uma mudança de chave. Tá, boa. Porque aquilo me colocou no digital também. Aquilo me fez entender sobre cartão de memória, me fez entender linguagem digital, USB, pendrive, etc. Coisa que nós estamos falando que hoje uma criança de 5 anos entende, mas nós estamos falando de 2002, que ninguém entendia nada disso. Sim. Né? Só que, oportunamente dessa empresa que eu estava, eu fui trabalhar em uma outra empresa, que eu havia comentado contigo, que eu entrei em dado momento ali, comecei a trabalhar fazendo e-mail marketing e tal, só que surgiu uma possibilidade que era... o cara começou a trazer produtos digitais, né? As pessoas queriam produtos digitais, de informática, digamos. Que era pendrive, cartão de memória, fotografia digital ia começar a explodir e tal. E ninguém sabia o que era isso. Aí surgiu o Sérgio que podia explicar tudo aquilo. Isso foi uma virada de chave no profissional. Boa. Isso mudou minha vida, né? Então, posso dizer que casar com minha esposa foi entrei num novo portal de vida. Quem não? Né? Boa. Ela me trouxe uma coragem, talvez, que eu não tinha. Que legal. Né? Quanto tempo juntos já? Agora, acho que, se eu não me engano... Bom, se considerar 2020, acho que vai dar 23 anos, se eu não estiver enganado. Boa. Ih, rapaz, não... 22, essa parte a gente corta. A hora que ela for assistir, a A minha amiga, essa a gente gosta. Tá. Você só tá seguindo a estatística. Fica em paz, fica em paz. E aí, onde isso conecta com a pergunta que eu te fiz sobre essa nova identidade, esse novo contrato do Sérgio para 2026? Como que você sabe que não é euforia de virada de ano? Tá. Bom, isso eu estou dizendo assim para você, é a minha vivência em São Paulo, introduzindo e te mostrando. Tá bom. A vida andou, né? A gente morava de aluguel, etc. e tal, e desenvolvi uma vida, e morei ainda ali, eu já morei na Vila Mariana que eu te falei, Liberdade, quando a gente casou, veio o Vinícius, a Marcela é uma filha que eu já tinha em Belo Horizonte, veio o Vinícius, e a gente foi morar com a minha sogra, lá na freguesia, depois moramos ali no Morro Grande, depois fomos morar para Pirituba. Isso são bairros de São Paulo aí, para quem não... Sim, Já em São Paulo. Já em São Paulo. Boa. Bom, só que um dado dia, eu comecei a fazer natação também um pouquinho antes da pandemia, aí interrompe, né, porque vem a pandemia, retomo a natação, nesse meio tempo meu pai falece, foi no dezembro de 21. Tá bom.
Em 22, eu fazendo natação, eu acho que eu estava ali, eu ainda estava vivendo um luto, sabe? Não estava Sei como é. tava muito legal, mas eu não tinha consciência disso. É que hoje, olhando para aquele momento, eu tinha consciência disso. Eu tenho consciência disso. E eu falei assim, não, eu vou nadar, e aí, com frequência no meio de natação, surge um negócio que é fazer travessias no mar. São provas de travessias no mar. Como fazer corridas Sim, São sim. Silvestre. Sim, sim. É o must da natação, digamos assim, né? Loucura. E aí, cara, eu fui fazer minha travessia. Isso foi em maio de 22. Mar aberto, Mar né? aberto Pra quem não e conhece e tal. Exatamente, exatamente. Mar aberto, litoral de São Paulo e tal. Morrendo de medo de afundar. Mas, na verdade, é mais fácil afundar na piscina do que no mar, por causa da salinidade da água. Você boia muito mais, flutua muito mais no mar do que na piscina. Enfim. E fiz a prova. Uma prova que hoje eu faço aí em menos de 1 hora. Eu levei 1h30 ou mais até para fazer. E vamos, enfim. Mas ainda não é aí que a coisa aconteceu. Só que tempos depois, no mês seguinte, foi em maio, no mês seguinte, você acredite ou não, alguém que estiver assistindo a gente pode falar que, não, isso mas está lá documentado. 20 anos, que foi em 2022, 20 anos depois do nosso, e eu não estou exagerando porque é verdade, 20 anos depois, eu estou lá me preparando, porque eu estava todo animado, acabei de fazer a primeira prova de travessia, não tem que treinar, vamos cedo e tal, não sei o quê. Minha esposa se preparando para ir trabalhar, e eu fazia o treino, era 6h15 da manhã, me preparando. De repente, eu caí, a Evelyn estava fazendo alguma coisa, vamos dizer, um armário em L, ela estava fazendo alguma coisa aqui, e eu estava aqui do lado. De repente, eu caí. E ela falou, Sérgio, mano, ela talvez até achou que estava brincando. Eu caí, eu comecei assim, não sei, não é que eu apaguei, mas eu caí, olhava para a perna assim, olhava para a perna, e ela pegando minha mão, me chamando, meu filho viu que ela estava me chamando, e meu filho veio, Sérgio, pai, Sérgio e tal. E eu olhava para a perna, eu não conseguia falar nada, olhava para a perna, e aí de repente me veio assim, respira, eu respirei, e a perna voltou. A perna direita tinha simplesmente sumido. É um negócio muito louco, que eu via a perna, mas não sentia absolutamente nada. Tá. Como era pós-pandemia, a gente tinha, né, aquele hábito, né, de consulta online. Sim. E eu liguei imediatamente, consulta online, e falei, o protocolo é você tem que ir pronto-socorro. Tá bom. Fiz minha oração lá, dentro da minha espiritualidade, e fui para o pronto-socorro. A gente acabou indo de Uber, porque você chama o SAMU e tal, não sei o quê, e aí vamos de Uber que vai ser mais rápido. Tá. Chegamos lá no hospital, passei pelo protocolo lá do pronto-socorro, a médica atendeu, pediu uns exames e tal, isso já era, sei lá, para quem tinha acordado, sei lá, 6, não era nem, o treino era 6h15, talvez umas 5h30 da manhã. Tava morrendo de fome, fui lá, fiz os exames, fui comer alguma coisa, e de repente ouço lá no microfone, lá na caixa de som lá do hospital, seu Sérgio Mota Maurício, por favor, comparecer urgente no consultório tal da doutora tal. Foi, o que está acontecendo? Nem comi, voltei, eu e a Evelyn fomos lá na doutora e falei, olha, o senhor está sendo internado agora, né, na UTI, porque ele tem suspeito que o senhor teve um AVC. Aí, meu amigo, aí a casa caiu. Aí deu um frio na barriga. Eu já tinha passado essa sensação na hora do AVC, né, que foi um AVC, e eu não tinha consciência disso. Me internaram na UTI, começou um monte de exame e tal, mas você está meio atordoado. O que está acontecendo aqui? Não sei. Aí chegou o neurocirurgião, ó, vamos fazer neurocirurgião, vamos fazer uma ressonância. Falei, vamos fazer a ressonância e tal. Aí ele cravou, né? Falou, ó, o senhor teve um AVC, lado esquerdo do cérebro, ele cicatrizou, eu não estou entendendo por que o senhor teve AVC, ele fez todo lado aquela anamnese dele, eu estava fazendo já natação, não na intensidade que é hoje, mas já estava fazendo. Então, o senhor frequenta a natação, o senhor não tem, como é que fala, diabetes, colesterol alto, quantos anos? Eu parei de fumar quando a Evelyn engravidou, então já tem 20 anos que eu não fumo. Bebida, assim, mais social, não é uma coisa assim exagerada. Ok.
Então ele falou, não sei como o senhor teve o AVC. E nós só temos que descobrir o que aconteceu. E ali cravou, o senhor teve o AVC e o senhor teve muita sorte de não ter nenhuma sequela. E o que você pensou? A primeira coisa que você pensou quando você recebeu o diagnóstico? Cara, Aquela primeira coisa, assim. Porque AVC é um nome que, o meu talvez AVC foi assuste. AVC, acho que chama AVC isquêmico, né? independente, Independente o disso. AVC é Sim, o que dá aquele choque, Daquele né? choque. Eu senti que eu tive uma oportunidade. Pô, Eu senti que eu tive ali uma... É uma coisa que acho que na hora a gente não tem essa sensibilidade, porque tá, sabe? tá Né? fazendo as coisas, né? É. Imagina. Mas eu tive uma oportunidade ali. E na hora, um pensamento muito rápido, porque você me fazendo essa pergunta que me veio assim, que é... Eu preciso me reformular. E o que você mudou na semana seguinte, depois dessa notícia? Mudou alguma coisa? Hábito, essas paradas assim? Mudou a cabeça? Você viu alguma mudança ou você ainda ficou no automático e tal? Não, teve que... Eu passei ainda... Porque, na verdade, só para concluir essa parte do AVC, eu ainda tive que fazer uma operação. Caramba. Porque eu tive... O AVC, no final das contas, ele aconteceu em função de uma... Entre os átrios, tem um átrio, o lado do coração, que é o lado venoso, e o sangue arterial. Tá bom. Só que entre os átrios do meu coração tinha uma abertura. E foi aí que passou, foi um trombo que tive na perna, que passou nessa abertura esse trombo que deu AVC. E aí eu tive que fechar essa abertura para não correr o risco de ter outra AVC. Entendi. Fechando isso, fiz a operação. Então, no final das contas, eu passei ali uns 12, 15 dias no hospital. Eu ainda fiquei um tempo receoso, com medo e tal. Mas uma coisa que eu entendi eu não sei se dá para não sei se eu vou conseguir transformar em palavras, mas eu entendi que eu precisava valorizar a vida que eu estava tendo. Não valorizar num sentido, pode ser, que é clichê, vou viver mais, então vou me divertir mais, vou viajar mais. Não nesse sentido. Mas no sentido de que tinha alguma coisa errada com o Sérgio. Lembra do contrato que eu te falei? Total. Com o Sérgio que estava ali, pré-AVC, e que precisava mudar. A oportunidade era essa, né, de transformar. Tô te avisando, hein? Exatamente, eu tomei um tá ligado. Tomou um pedala ali, né? Tomou um pedala. Pescotapa que velhinho. fala. Hoje eu ouvi hoje de vou manhã um quebrar teu pescotapa, né? Vou quebrar teu galho. Você Mas sentiu assim? Hoje você olha dessa forma? Eu olho dessa forma. Legal. Eu olho dessa forma. Hoje eu vejo, e hoje eu entendo, passado por um monte de trajetória, por isso que eu precisei responder sua pergunta trazendo esse histórico, que eu já vinha passando um pouco... Na época da pandemia eu tinha feito terapia, comecei a prática de mindfulness, então já vinha passando uma transformação. Legal. Talvez por causa, inclusive um pouquinho da natação, mas talvez por causa desses 3 fatores. Não dá para explicar. Eu estou intuindo aqui, estou inferindo que o Odão está ligado em você. Se você está fazendo tudo isso, vou te dar uma chance, vamos dizer. Né? Mas você vai ter que mudar. Você vai ter que fazer algo diferente. E o que é ser diferente? Eu não podia viver mais baseado nos traumas. Não podia viver mais baseado nas mágoas que eu tinha do passado. Que se relacionavam, sobretudo, no sentido de, por exemplo, viver me validando pela opinião das pessoas. Boa. O que quer dizer isso, cara? Quer dizer que, por exemplo, se você gostar de mim agora aqui, tá tudo certo. Se você não gostar, cara, eu vou passar um ano pensando nisso. Eu vou passar um ano que, não é possível, não tenho que falar com o Marcelo, ou eu vou ter que enfrentar o Marcelo. Falar, não, eu sou o cara, bicho, não, você tem que acreditar em mim. Quando, na verdade, não é nada disso. Se você não gostou de mim, é sobre você com você, digamos assim, não é o caso. E tem o ponto de eu ter gostado de alguém e tem o ponto da pessoa ter achado que eu gostei ou não, né? Exatamente. Tem essa também. Você, tipo, eu acho que ele não gostou. Eu mas acho que eu não gostou. eu ouvi essa semana, se eu não me engano, eu li, na verdade, em um livro. Eu estou relendo o livro, aquele livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Sim. É um dos, acho que foi ali. Sim. Ou foi o Única Coisa. E aí o autor fala o seguinte,
de uma vez por todas, as pessoas não estão preocupadas e não pensam na tua vida como você acha que elas pensam. Elas estão preocupadas e pensando na vida delas. Que, inclusive, o pensamento da vida da pessoa pode incluir esse pensamento de estar fritando ali porque eu estou achando alguma coisa sobre o outro, né? Entende? Eu te entendo. Cara, é exatamente isso. Me reconheço algumas vezes também. E sabe, assim, isso é interessante que tempos depois, hoje eu estou refletindo sobre isso. Nossa, você se achava muito importante, né, velho? Nossa, você acha? Pô, você acha que o cara tá preocupado com você? Ou o contrário disso, né? Eu tenho tanto desafio de saber quem eu sou, de olhar para minha autoestima e tudo mais, que, pô, eu preciso agradar e validar toda hora, né? Que eu sou importante, que eu E aí você... tenho os dois pontos Exato. de vista. Além, tem que estar... Acho que nem acho que é o se achar demais, eu acho que é muito mais se achar de menos. Entende? Exato. Porque quando você se acha demais, você ainda fala assim, mas dane-se o que ele tá pensando. Eu me acho mesmo e foda-se, entendeu? Dane-se, né? Eu acho que tem outros pontos também. Boa. E aí você cria um motor de escravidão dentro de você, né? Você fica escravo o tempo inteiro, que eu tenho que ser bom, ou eu tenho que agradar todo mundo, ou eu tenho que, sei lá, tem que ser mágico, né? Porque é mágico, né? Pra você agradar todo mundo tem que ser mágico. Sim. E aí eu deixo de ser eu mesmo. Pô, já entrou a inteligência emocional aí, né? Do traseiro fui eu. Legal. Eu deixo de ser autêntico. Aí hoje eu fico pensando, pô, Deus tem um trabalho danado para te criar, unir duas pessoas para te criar, para te educar de alguma forma ou de outra, não importa. Você passou por escolas, conheceu Pensou no ambiente que ia te colocar, né? Falou, será que ele cabe aqui? Eu não, acho que ali fica melhor para a missão dele aqui, né? Ali ele vai ter o que ele precisa. Exato. Aí você abre mão da sua autenticidade. O bem mais... Hoje eu considero o bem mais precioso que eu tenho, a minha autenticidade. A minha essência. Eu costumo dizer que é a minha joia rara. Mas que, na verdade, todo mundo tem a sua joia rara. Para mim é isso. Total, concordo. E aí, cara, você fala, eu tava abrindo mão disso. Mas uma pergunta que serve, inclusive, para mim. Tem algum hábito, algum exercício que você já fez ou algum pensamento, qualquer coisa que te ajuda a voltar para esse novo modelo de, olha, eu tenho que ser autêntico, eu tenho que respeitar a minha essência e tal. Tem alguma coisa que te traz de volta pro trilho? Porque eu imagino que a gente sai de vez em quando. Pô, a gente viveu 30, 40 anos de uma forma, você entendeu que você precisa viver de outra forma, agir de outra forma. Claro. Só que vira e mexe e você vai lá pro piloto automático e tá lá você querendo agradar de novo. E vai cair de novo. Entendeu? Tem alguma técnica e alguma coisa que, enfim... Algum padrão, não sei nem se técnica é a palavra, sabe? Sim, não, eu entendi. Algum pensamento, alguma coisa. Vamos ver se eu vou conseguir responder essa pergunta. Mas a primeira que me vem é a natação. No meu caso, legal. A natação. O esporte, tá? O esporte. Boa. Eu acho que, às vezes a gente ouvia lá, não sei, né? Eu sou nascido um pouquinho antes da década de 80, e quem viu aquele programa lá, Armação Ilimitada, né? E falava lá, o cara lá, falava, não, o esporte, não sei o quê, e aquela coisa toda, que o esporte te deixa altivo, te deixa animado e tal. Que é nada, esporte, blá, blá, blá. E hoje eu sou um adepto do esporte, né? Da natação. E a natação, eu aprendi a utilizar. Eu não sei se se as outras pessoas fazem isso, mas eu aprendi a utilizar a natação para me manter nessa linha de não voltar me escravizar, manter a minha autenticidade. E eu vou te dar um exemplo disso muito interessante. Teve uma ocasião que eu nadava com uma pessoa na mesma raia, no mesmo horário, e toda vez que eu nadava com essa pessoa, eu não conseguia nadar. Porque nadar, você tem que ter um ritmo de respiração. Se você não tiver o ritmo de respiração, você não nada. E aí, eu ficava ansioso. Esse cara, não sei o quê, esse cara. Na piscina? Na piscina. Tá bom. Na raia. Aí foi 1, 2, 3 vezes. Até que um dia, eu marquei de novo lá no app lá da academia, vou nadar com o cara. Eu falei, peraí. No meio do caminho eu pensei, Serjão, quando eu quero falar comigo, né?
Essa é uma técnica, falar com a gente mesmo. Sérgio, o que está acontecendo? Por que você está... Quando essa pessoa, tal, você fica ansioso. E fui nadar. Aconteceu mais umas 2 vezes. Até que um dia, em determinada situação, caiu a ficha. Porque não é a pessoa, mas o estilo dela, não é o estilo de natação, o estilo dela como pessoa, despertava um gatilho XYZ dentro de mim, que me remeteu ao meu passado. E aí eu fui compreender, é isso. Que era um gatilho de um estilo de pessoa que no passado também me dava essa, como diz, essa angústia, né? Essa ansiedade. Não é a pessoa, sou eu. Esse cara não tem nada a ver com isso. E aquela outra pessoa, lá do passado, não tem nada a ver com isso. É eu. Sergião, sou eu mesmo, rapaz. Então aí eu comecei a ficar esperto. E aí eu comecei a refletir o que estava acontecendo. Eu falei, porque assim, assado. Aí eu fui lembrando de situações, assim, assado. E você continuou nadando com o cara? Cara, tranquilo. É mesmo? Mudou depois? Ih, rapaz. Tranquilo, não me afeta. Às vezes acontece, como você falou. Às vezes acontece. Volta, né? Volta, Total. acontece. Mas... Tá consciente já. Depois Depois que vai para a superfície, não tem como desver o que você já viu, né? Não, exatamente. Nossa, eu já ouvi essa expressão essa semana. No marketing digital se fala muito sobre isso também. Não dá para desver. Então, como eu já vi... Uma vez que você vê, não tem como desver. Mais nessa linha a frase. Né? É impossível. Circula. Então, cara, não dá. Não dá para... E, cara, já passamos eventos sociais juntos e tranquilo. De boa. De boa. Né? O pessoal lá do meu grupo de natação fala, mas quem que é esse cara agora? Não vou falar, meus amigos, mas nós estamos convivendo. De boa, de boa. Porque não é ele, não importa quem seja. Total. Poderia ser outra pessoa. E estamos de boa. E isso é algo muito importante, né, Sérgio? Porque quando eu lembro, e aí eu participei até de algumas entrevistas com o lançamento do livro e tal, e uma das primeiras perguntas que o pessoal fazia era, cara, mas como é que tava lá quando você estava no momento tarja preta, né? Uhum. E aí uma das principais passagens que eu trago era aquele momento de inconsciência mesmo, do tipo, a culpa é do mundo, a culpa é do cara que tá nadando do meu lado, a culpa é do universo, a culpa é do clima, a culpa é porque choveu, entendeu? A culpa é porque tá muito calor, e a culpa, e eu não digo nem culpa, porque culpa já leva um peso. Vamos trocar por responsabilidade, né? A culpa / responsabilidade é da planta, é do copo. O copo tava, sei lá, o copo tava aqui na minha frente, foi por isso que eu derrubei, entende? Exato. Então tá sempre no outro essa responsabilidade, dificilmente tá em mim. E a partir do momento que a gente assume isso pra gente, que é um pouco do exemplo que você trouxe, cara, a nossa vida transforma. E eu tenho enfim, a gente está aqui hoje porque a minha também foi transformada por isso lá entre 17 e 18. A partir do momento que eu comecei a assumir essa responsabilidade, eu me abri mais para a vida. É simples? Não. Até porque como a gente falou aqui, a gente vive no piloto automático. Mas a partir do momento que você vê, você não desvê mais, e aí o que você faz com isso? Aí você volta a usar o tal do Sérgio. Porra, Sérgio. Caramba, mano, você já viu que não é o cara, é você. E vai ter outro no teu trabalho. Vai ter outro no Uber, vai ter outro aqui no hotel, no prédio aqui que a gente veio gravar, entende? Na recepção, enfim, e assim por diante. Total, cara, eu compartilho e vivo isso consciente desde aí de 2017 e faz diferença mesmo, tô contigo. Total, cara, faz uma total diferença. Você me perguntou uma outra questão que eu aprendi, né, que vai conectar com isso, é que naquele ano que eu tive o AVC, mas ainda estava vivendo ansiedade, teve uma prova que eu fui participar e que eu colapsei. O que é colapsar? É você nadar e não conseguir respirar.
Aí não é nem o cara que está do seu lado, não é nem ansiedade. Eu não conseguia respirar. Não dá. E aí eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuo e não sei onde que vai dar. É claro que a prova tem toda a segurança, tem uns caras lá de caiaque, ou naquela prancha lá, pedal, sei lá, enfim. Mas o cara falou assim comigo, não, vai que eu vou contigo. Eu falei, tá bom. Mas, cara, não conseguia respirar. E naquele dia, ainda foi em 2022, eu tinha treinado um pouquinho, mas não estava bem, na verdade. Eu tive que desistir da prova. Mas sabe qual foi o grande lance disso? Para mim foi um puta aprendizado. Desistir, você não vai deixar de ser quem você é. Desistir não vai te matar. Desistir, o mundo não vai deixar de dar a volta. O sol não vai deixar de nascer. A noite não vai deixar de aparecer. Foi um dia que você precisou desistir. E tá tudo bem. Porque aquele dia, aquele minúsculo dia, não deu. Mas foi só um dia. Isso não é um fracasso, a sua vida foi um fracasso, não sei o quê, que papapá, pipipi, popopó. Não. No ano seguinte, eu voltei para o mesmo circuito de natação. Essa prova, tem provas que são aleatórias, que você participa, e tem provas que você pode fazer como circuito mesmo, né? Você vai participar de todas e no final você vai ter uma, como é que fala assim, de pontuação, como se fosse um rally, né? E para ver quem é o campeão, quem deixa de ser. Eu participei, a prova... Sempre a mesma distância ou varia? Nesse caso, eu participei. A mesma distância, para ele conseguir fazer a pontuação. Nesse circuito, eu posso mudar a distância, mas eu mantive a mesma distância. Nesse caso, foi 750 metros. Estava iniciando. Bom, foram, acho que, se eu não me engano, são 9 provas no decorrer do ano, sendo que a última é em janeiro, ou seja, do ano seguinte. Coincidentemente, a última de janeiro seria a minha 10ª prova. Aí eu estava começando a viver a autenticidade. O que aconteceu? 10ª prova, eu falei, eu aprendi, outro aprendizado, eu falei, já que eu não preciso, não é que eu não preciso, já que eu sou eu mesmo, né? Então, eu não preciso me validar pelo outro. Eu é que me valido. Eu vou comemorar. 10ª prova, eu vou comemorar. Poderia ser a 8ª, poderia ser a 9ª, ocasionou que foi a 10ª, poderia ser a 11ª, a 12ª, enfim, foi a 10ª. Comprei um balão de 1 metro, o número 1 e o número 0. Legal. Enchi, coloquei num bagageiro lá do carro, minha esposa falou, olha aqui, a gente sai cedo para a prova, né? Era em São Vicente, a gente sai na média ali 5 horas da manhã para descer para o litoral. Falei, olha aqui, você é louco? Eu falei, eu sou, vamos embora. Cheguei lá, bicho, comemoramos, coloquei lá, 10ª prova, tiramos foto com a técnica da equipe lá e tal, com a equipe, enfim, 10, comemorei. Só que era a 10ª prova minha, mas era a última prova do circuito de 2023. E fui nadar. E eu, todo feliz da vida, fui nadar. Não foi o melhor tempo que eu fiz, mas na última, a gente tem que, as provas de natação, elas têm umas boias que você faz as viradas, que é como se fosse o circuito. No caso, como se fosse corrida, né? Boa. Aí eu fui fazer a curva, a última curva, para chegar no portal final, onde tem o chip. Faz o contato do chip, né? Leitor. A hora que eu vi, eu falei, cara, dá uma acelerada. Eu já tinha sentido que não foi o melhor tempo, não senti que tinha nadado bem, mas eu, cara, você percebi lá, eu falei, vou acelerar. Puf, passou. Isso foi em janeiro. Final, acho que eu não me recordo. Em janeiro, hein? De novo, janeiro aí aparecendo pra gente. Nova estreia. Naquele mês de janeiro, estava na casa de um familiar, acho que era um sobrinho, no grupo lá da natação, eu recebi, você foi o campeão do circuito masculino 750 metros de 2023. Ô, louco. Pois é. E aí, se você me permite... E é esse troféu aí? É esse troféu. Boa. Aqui, ó. Aqui. Boa. Netuno, você pode pegar? Pode, não, claro, é que eu pensei que ia cair ali. Netuno de Travessias, melhores do ano. Primeiro lugar, ó, tem um primeiro lugar aqui mesmo, hein? Muito bom, mano, parabéns. É o circuito
que a gente participou. Você tem uma grande oportunidade aqui de estrear. Você dá consultoria hoje? Não, ainda. Então você vai estrear hoje a tua consultoria com a tua experiência, com o que você conhece, o que você já viveu, por exemplo, nesse circuito aí Netuno de Travessias. O que você diria para mim que teoricamente tem medo de nadar e quer nadar em águas abertas para fazer uma prova de triatlon, por exemplo, um Ironman? Boa. Então vamos lá. Primeiro, tem que treinar. Eu tenho medo de nadar. Você tem medo de nadar? Ainda não tenho mais, mas eu tinha... Pensa aqui, quando eu era novo, e tem a ver com o que a gente está falando também, de tudo tem a ver, né? O que a gente vive na infância. Claro. Pensa que de uns 5 para 6 anos, eu estava numa casa de praia e meu tio me jogou na piscina por um amigo dele que estava dentro da água. O amigo não me pegou, eu afundei a cabeça. Desde então, eu criei um trauma que, eu não conseguia nem olhar para o chuveiro para a água cair na minha cara. Uau. Então, toda vez que aquela sensação da água subia, assim, sabe? Que você sente no ouvido e tal, Sim. aquilo me desesperava. Enquanto eu era adolescente, por exemplo, os amigos iam para um sítio, algum lugar, e começava aquela zoeira de jogar na piscina e tal. Eu vinha no cantinho. Não, eu sabia que ia acontecer comigo, sim ou sim, né? Eu ia no cantinho, eu era o primeiro a descer. Porque aquele negócio de me jogar e eu afundar a cabeça era pavoroso. Então, até pouco tempo atrás, aí comecei a nadar em piscina e tal. Acho que o medo já foi. Mas, cara, para eu evoluir para uma águas abertas, compreendi. Na minha mentalidade, ainda é desafiador. Mas eu sei que boia mais, que tem a roupa lá de neoprene, lá da vida, de borracha, que pode ajudar mais. Mas em uma consultoria de 2 minutos, o que você diria para mim? Por onde eu devo começar? Você falando, posso dizer para você? Pode, deve. Eu olharia para dentro, então. Olharia para dentro e vamos dizer que eu sou o Marcelo. Então, vou falar aqui, né, o Serjão. Sim. Serjão, vamos voltar naquele dia, vamos entender, vamos sentir o que aconteceu naquele dia. Aquele foi só um dia, não foram todos os dias. E, como estou falando comigo, eu diria, Serjão, ou Marcelão. Ou Marcelinho, né? Já que era... Marcelinho, aquele dia foi só um dia. Então, eu diria para você que dá para continuar. Dá para desimpactar esse emocional. Tá. Dá para a gente... Você experienciar novas coisas através da água. Porque a água é um meio que você não vai ter impacto e tal, né? Você vai poder fazer um exercício muito bom através da água. Mas aqui eu estou indo para o racional. Eu quero dizer, na verdade, que eu iria para o emocional. Mas super estou contigo. Mas olhando o racional também, que é a tua experiência prática. Pensa que isso eu já venho trabalhando, mas eu super concordo com você. Mas no prático, eu consigo, uma dúvida minha, eu consigo fazer aulas direto no mar aberto ou vão me direcionar para a piscina, por exemplo? Eu vou lá no Riacho Grande, lá na Okamoto, lá da vida, lá, né? Esqueci o nome. Poliana, lá, eu vejo eles lá, eu já fui lá uma vez. E aí, eu consigo fazer aula direto lá ou todo mundo vai me direcionar para a piscina? Dá, né? Você só precisa achar o técnico. Para a prova... Não, para a prova é lá. Mas eu quero aprender a nadar lá. Rola? E eu vou te explicar o porquê. Tipo, comprei um pacote com você de 10 aulas para aprender a nadar lá. Dá para aprender a nadar em águas abertas? Olha, no que eu já vivi, eu acho que eu iria... Eu iria primeiro na piscina. Por quê? Porque é um ambiente mais controlável. Tá. O mar... Ele tem as suas... Ele é uma natureza, na verdade, né? Boa. Vamos dizer, ele tem ondas e tal. Tá. Então, uma coisa que eu faria primeiro é você se sentir bem confortável com com a água. Isso é muito importante, você se sentir confortável com a água. Podemos ir para o mar? Eu acho que eu iria... Se você falar assim, não, eu estou me sentindo confortável na água, eu estou bem aqui,
na piscina. Eu te levo por fundo e você consegue flutuar no fundo, por exemplo? Independente de nadar. Estou falando você flutuar. Não estou falando de você ficar assim... boiando, não. O que é flutuar? Flutuar é você ficar na vertical. Não, você nunca tem fiz essa porra. Com as pernas. Nunca nem tentei. Você... No mar, você disse? Não, na piscina, no fundo. Sem colocar o pé no fundo. Tá. Diria que não hoje. Isso traria uma segurança para você Tá bom. e conforto para você. Então, por que eu tô te perguntando? Sim. Porque o ambiente que aconteceu foi uma piscina. Então, na minha cabeça, será que se eu pensei agora, tá? Será que se eu mudar o ambiente e for para o mar, não me dá menos gatilho do que dava? Não sei. Entendeu? Porque será que o gatilho tá na piscina ou tá na sensação da água que eu te falei? Entendi. E aí, beleza, a gente pode aprofundar até em outro momento. Sim. Mas eu acho que isso é o que serve para a galera também, que muitas vezes, e você trouxe um ponto muito bom, a gente vai buscar no externo. A gente estava falando disso agora, né? Exato. Vamos buscar no externo. Pô, se eu mudar, eu tô falando para você agora, se eu sair da piscina e for pro mar, meu irmão, não, o problema tá lá dentro. Enquanto você não assumir a responsabilidade de ir lá buscar mais, isso não era até agora e não é ainda prioridade para eu entender. E eu não tenho dúvida que se eu mergulhar, eu vou lá e vai funcionar. Mas é um negócio muito louco o quanto que a gente tenta olhar para o externo até para não acessar as nossas dores. E é um pouco do que a gente falou já em algum bastidor sobre o livro, né? De escrita de livro, o quanto isso é curativo também. E o quanto isso muitas vezes, eu te posso falar isso do futuro já, faz muito mais sentido para a gente, na hora que faz esse download e relê essa história ou passa pela escrita, de enxergar isso de forma diferente, né? E falando em futuro, Sérgio, tem um programa aqui que eu fazia ano passado, que é um pedaço, assim, não uma pergunta que eu faço no podcast, que era tomar um café com alguém do passado, beleza? Sim. Mas esse ano eu vou mudar. Se você pudesse tomar um café com alguém do teu futuro, que esse Sérgio de 2026 vai preparar o terreno para você chegar lá. E é uma pessoa que você gostaria de conviver, mas você não convive ainda. Quem seria essa pessoa e o que você perguntaria para ela quando você tomar esse café? Do futuro? Alguém que você admira, por exemplo. Fala, porra, mano, eu ia curtir tomar um café com essa pessoa. Já que a gente está falando de futuro aqui. Vamos parar, vamos falar menos de passado e vamos olhar mais para frente. Futuro, né? Cara... Rapaz, você me deixou agora aqui. Tem alguém que você admira? No mundo corporativo, no mundo profissional, por exemplo? No mundo da natação, de travessia? No mundo de relacionamento? Da tua religião lá que você falou? Uhum. Alguém, pô. Por exemplo, eu admiro... Fala, Fê. Vamos ter um novo Oshei Asama? Ô, louco. Agora eu não entendi, eu fiquei perdido agora. Mas vou te dar um exemplo. Por exemplo, a gente está gravando um podcast aqui, eu no meu futuro vou sentar para tomar um café com o Joel J e falar, porra, para falar de podcast. É um bom exemplo. É um bom exemplo. Tá. Com o cara sei lá, de algum outro podcast aí. Eu estou pegando um exemplo que a gente está vivendo aqui agora. Eu gostaria e devo, em algum momento, sentar com... Já ouviu falar no Marcos Piangers? Que fala sobre paternidade e tal? Já. Sei. Lá do Rio Grande do Sul? Sei, Porra, eu sentaria com ele e trocaria uma ideia sobre... Vou sentar com ele e trocar uma ideia sobre paternidade, por exemplo. Cara, engraçado, eu não estou conseguindo imaginar. Então vamos, vai pensando. Vai pensando. Alguém com café... Só te fazer uma pergunta. Eu estou fazendo a trajetória aqui e está fazendo sentido aí para você? Total. Tá fazendo sentido para você? Total. Então, total. E, de novo, o que a gente pode trazer, e eu acho que a gente trouxe bastante coisa, que pode ajudar a galera também que está assistindo a olhar para dentro. A gente falou bastante aqui, essa questão de uma nova vida, como que a gente sai, de alguma forma, dessa... entra num processo de identificar até quando é
euforia de ano novo, e o ano gera isso. A gente falou disso, tá tudo bem ter essa euforia, mas como que a gente também trabalha para que o nosso plano, as nossas metas, e isso tem lá no vídeo que eu gravei também, por isso que está me vindo forte agora, é muito mais o porquê eu quero do que o que eu quero, e se essa lista que você escreveu vai te ajudar a você se tornar a pessoa que você precisa ter, você precisa ser e você quer ser alinhado e conectado com aquela autenticidade que você falou. Então, essa lista, tem que fazer lista, na minha opinião. Eu concordo, eu faço as minhas. Mas nos últimos tempos, ela está muito mais voltada para, quem que eu preciso... O que eu preciso, né? Até fazer, mas que vai me ajudar a me tornar a pessoa que eu acredito que faz sentido para mim em 26, 27, 28, 30, 40, 50. E minha cabeça vai mudando, tá tudo bem. Perfeito. Eu vou concluir essa história, essa parte, vamos dizer que a gente está falando um pouquinho de passado, com uma situação. No início do ano passado, entre outras questões, assim, motivadas por outras questões também, mas minha esposa chegou e falou assim comigo. A descendência italiana é uma coisa que sempre mexeu comigo. Legal. Né? E aí eu sempre tinha um sonho, né, de conhecer o lugar que meu avô nasceu, a cidade do meu avô. E aí eu comecei, me conectei com um professor de italiano que trabalhava no consulado italiano em São Paulo e tal, etc. E fomos conversando, ele também foi me incentivando, me ensinando italiano e tal, etc. E aí chegou o ano passado, minha esposa chegou e falou assim: Sérgio, até quando você vai adiar o seu sonho? E aquilo, até quando? Aí eu falei, não, tá bom. Mesmo morrendo de medo, mas eu fui o ano passado para a Itália. Você vai entender por que isso tem a ver. E eu fui no lugar lá onde meu avô nasceu, uma cidade pequena na ilha da Sicília. E é uma cidade lá de 5.000 habitantes. Como a minha conexão com essa viagem tinha uma conexão também meio espiritualizada, meio não, espiritualizada no sentido a terra onde o meu avô nasceu. Uhum. Então, quando eu fui lá, quando eu cheguei nessa cidade, não foi um negócio assim, não é que ninguém me recebeu, o cara veio do Brasil aqui, porque é a terra do avô dele, não. Era um estranho e tal, etc., morrendo de medo, né? Medo no sentido, um lugar que eu não conheço, eu estava na Itália, uma língua que eu não falo muito bem, mas entendia um pouco, e sozinho, e claro, com aquela emoção. Essa é a cidade que meu avô nasceu. Aí, cara, eu dei um tombo mental, digamos assim, e aí fiz as minhas orações, agradeci e tal, e ali eu percebi um monte de coisas, né? Que eu falei, puxa, que eu acho que conclui com todo o processo que eu descrevi aqui. Quando eu volto para o Brasil, uma das coisas que eu pude entender, que tem a ver com autenticidade, mas que muitas vezes, mesmo tendo a ver com autenticidade, na minha concepção, a gente abre mão. Os sonhos. A gente pensa assim, mas é um sonho, mas eu estou vivo, daqui a pouco eu posso realizar. Não. Sonho é uma coisa importante e tem a ver com a sua autenticidade. Total. Eu tenho um sonho de ir ali naquela esquina ali. Vai, bicho. Vai, porque sonho é uma coisa que, como você falou, que a gente vê e não desvê. Só que se você não realiza, se você não procura caminhos para realizar, aquilo fica te mastigando, você fica fritando o tempo inteiro. E você está consumindo energia com isso. Parece que não, mas você está consumindo energia com isso. E como seria a nossa vida se a gente investisse energia e tempo para entender mais quem veio antes da gente? Você imagina o quanto ela ia se transformar? Nossa, total. Porque eu pude entender de onde o meu avô saiu, qual foi as dificuldades que ele teve para vir para o Brasil, que a gente imagina o Brasil como uma terra fantástica. E é. Mas só que meu avô saiu de um lugar lindo, maravilhoso. Sicília é uma terra linda, maravilhosa e muito rica. E rica no sentido
de propriedade cultural, alimentícia, etc. E aí eu fui entender o quanto, alguns pontos da minha vida, que essa influência apareceu e que eu nem tinha noção. Por exemplo, a salada em casa sempre foi temperada com azeite e sal. O azeite é assim, é o óleo de soja na Sicília. Eu acho que eles nem sabem o que é óleo de soja. Sabe? Me fugiu o nome aqui agora. Esqueci, tudo bem. Mas sardinha, por exemplo. Sardinha é um alimento que tinha na minha casa, assim, direto, peixe. Veio de lá. Veio de lá. Olha que interessante. O quanto a gente entenderia mais de nós indo atrás de quem veio antes. Grão de bico, lembrei. Grão de bico. É uma coisa que fez parte da minha... Boa. Misturado com arroz e o feijão, o grão de bico sempre esteve presente na minha dieta. Como que apareceu? Né? Minha mãe, meu pai, ali, meu pai foi trazendo isso ali da casa dele, grão de bico. E é muito louco, né? Porque a gente, falando disso agora, eu tenho uma mentoria que envolve mais um foco até em carreira. No momento ela está para esse foco. E nessa mentoria, a gente tem... eu quero crescer na carreira, eu quero ganhar mais, eu quero ser promovido. E automaticamente conectando isso com mais tempo, mais vínculo com as pessoas que eu amo. Legal. Mas, cara... Dentro, quando a gente está dentro mesmo, ali da troca das sessões de mentoria, é disso que a gente fala, velho. É sobre os padrões, é sobre quem veio antes da gente, porque você mesmo me disse aqui, e pensa o seguinte, vamos fazer uma analogia com a sessão de mentoria aqui, né, de consultoria que a gente falou. Sim. Eu falei assim, como é que eu faço para nadar em mar aberto aí e tal? Quero ser promovido da piscina para o mar aberto. Você falou, mano, você tem que ir para dentro. E olha que louco. Se a gente está olhando para nadar em mar aberto, se a gente está olhando para carreira, se a gente está olhando para ficar milionário, se a gente está olhando para gravar podcast, o quanto mais a gente olhar para dentro, muito mais resultado a gente vai ter. Concorda comigo? Total. Uma pergunta. Pergunta. Você gosta de ler? Gosto. Qual o livro que vem na tua cabeça que mudou tua forma de pensar nos últimos dias, de enxergar o mundo assim? Uma indicação de leitura, eu sempre pergunto aqui e pego para mim, principalmente. Eu li um livro que é até uma leitura simples agora, O Cavaleiro Preso na Sua Armadura. Conheço. Cavaleiro Preso na Sua Armadura, acho que é isso. O Cavaleiro Preso na Armadura. Na armadura, Uma esse. capa verde? Acho que é. Acho que é laranja. Laranja? Laranja. É que pode variar. Pode variar. É. Eu achei um livro assim... simples, mas muito profundo. Sim. Que te dá um balanço, né? O Cavaleiro Preso na Armadura. Sensacional esse livro. Galera, quem estiver buscando um livro aí para, às vezes, começar a leitura, ou já colocou na lista de metas lá para 2026, começo de ano, começar a ler, baita recomendação. Sensacional. E, cara, a gente está chegando aqui no final, eu queria te agradecer já de antemão a tua presença, a tua autenticidade em trazer as tuas histórias, de confiar, de compartilhar isso aqui também. E no final sempre faço uma pergunta, e na verdade não é uma pergunta, é um pedido, que conecta, em formato de pergunta, mas é um pedido. Sim. Que se você pudesse deixar uma frase para quem quer fazer uma travessia, beleza? Conectando com a tua travessia de águas abertas, de uma versão antiga para uma versão nova, aproveitando essa energia do ano, e viver com mais autenticidade, viver com mais clareza, com novos hábitos e tal. O que você poderia dizer para essa pessoa antes que ela tenha da vida um pedala, né? Acorda, se liga, né? Se liga. E pode olhar para lá se quiser, mano, que a mensagem é para pense em alguém lá e manda bala. Tá. Eu acho que vou conectar ainda com a sua pergunta anterior, do ano e tal. Boa. Eu acho que a gente precisa fazer um novo contrato, como eu disse. No final, eu vou voltar para o início. Que bom. Fazer um novo contrato com você. Porque, na verdade, quando a gente faz um novo contrato com o universo, é um novo contrato com a gente mesmo. A gente não precisa passar o resto da vida contratado com as mágoas e traumas do passado. E aí, o maior contrato que eu fiz, Marcelo, foi...
eu percebi que eu vivi na resistência, sendo resistente. Não, preciso resistir, preciso... Preciso aguentar. Aguentar. Eu não preciso. Preciso sofrer, né? Preciso Eu sofrer. vivia nesse modo, assim, ó, Preciso abrir mão dos sonhos. tudo tinha que ser sofrido. Né? Eu vou correr maratona porque sofre tenho que mais, esforçar. eu preciso me superar na dor, né? Superar na dor. Eu fiz um vídeo uma vez, você se motiva Sabe? pela dor ou pelo amor? Cara, eu era 100% na dor, mas aí ficou em 25 também, agora, Exatamente. mudou. E aí o meu contrato, no final das contas, pelo que eu entendi de tudo, foi: eu não preciso ser resistente. Eu só preciso ser feliz, ter o contrato com a alegria que eu acredito que todo mundo tem no seu coração, por uma forma ou de outra. E a partir daí, eu comecei a pensar, que você me perguntou, nos meus sonhos em 2025, ou nas minhas metas em 2025, e comecei a preparar elas de uma forma ou de outra em 2025. Boa. E comecei, até pelo que a gente falou já nos sim. bastidores, né? Sim. E comecei a tratar disso. Show. E eu tenho E certeza. vem um livro por aí, né? No vem um livro futuro, por aí. né? É em Exatamente. 2026 já? Cara, eu tô fazendo tudo para acontecer em 2026. Conta comigo, mano, se você precisar. Quero fazer tudo em 2026. Boa. E tudo não, né? Realizar esta meta em 2026, Show. entre outras. Então, eu acho que a gente pode fazer esse novo contrato. Acho não, e não é a gente. Eu fiz em 2025 um novo contrato. Mas também não precisa esperar o final do ano para você fazer um novo contrato. Qualquer momento é o momento Excelente. de fazer um novo contrato. Muito bom. Digamos, como eu comemorei a minha 10ª prova, eu posso comemorar meu Réveillon amanhã, se eu quiser. Total. A sua nova versão, o seu novo contrato, né? A minha nova versão, meu novo contrato pode ser de hoje para amanhã. Só depende de mim. A gente sempre pode criar novas estreias, né? Como a gente Novas estreias, aqui. Exato. Sensacional. Pessoal, você que ficou aqui, acompanhou com a gente essa troca, a pergunta que eu deixo para você é: qual que vai ser a tua nova estreia de hoje, de amanhã? O que você de fato vai olhar para fazer um novo contrato com você mesmo? Super válido. Serjão, mais uma vez, obrigado. A porta está aberta, irmão. Quando tiver o livro aí, a gente conversa, conta comigo. E você, por favor, tem um novo pedido. Compartilhe esse vídeo para quem você acha que pode precisar receber agora, antes de tomar aquele pedala, como o Sérgio falou aqui, ou que já tomou e rola fazer um novo contrato também. Compartilha lá no grupo da família, que sem dúvida nenhuma vai chegar na pessoa que precisa ouvir um pouco do que a gente trocou aqui. Beleza? Valeu, a gente se vê no próximo. Abraço. Curtiu? Cara, eu curti, foi tudo bom.